Muito bom dia a todos. Nós estamos aqui numa nova iniciativa do CIPER. Sejam bem-vindos às CIPER Web Meetings. Para quem é novo e está aqui presente pela primeira vez e ainda não conhece este esquema, este formato, nós vamos fazer uma entrevista a investigadores sénior do CIPER. O CIPER é o Centro Interdisciplinar para o Estudo da Performance Humana, cujo objetivo é promover aqui a investigação e a colaboração entre mais de 80 investigadores que integram este centro de investigação. Hoje temos como convidado o professor Pedro Teixeira. O professor Pedro é professor catedrático de Atividade Física, Nutrição e Saúde da Faculdade de Universidade Humana, da Universidade de Lisboa, e é atualmente o diretor de investigação do Instituto de Síntese da Holanda. O professor tem licenciatura e mestrado em Ciências do Exercício e doutoramento em Ciências da Nutrição. É professor investigador na FMH desde 2001, de forma contínua, mas entre maio de 2016 e janeiro de 2019 foi também diretor do Programa Nacional de Promoção da Atividade Física da Direção-Geral de Saúde. Coordena, neste momento, o grupo Self-Regulation do CIPER, e os seus principais interesses de investigação são o estudo dos determinantes da atividade física, da alimentação e do controle de peso, bem como a concepção e avaliação de intervenções para a mudança do comportamento. Publicou mais de 100 artigos internacionais, revistos por pares, e foi investigador de vários projetos europeus, incluindo Spotlight, Eurofit e Know-How, e este ano fundou um website de divulgação científica com o nome de Safe Journey. Professor, bom dia. Eu queria começar pelo seu trajeto, pela sua formação, e perguntar a sua experiência de licenciatura aqui na faculdade, fez aqui a licenciatura, depois mais tarde fez o doutoramento nos Estados Unidos, mas sobretudo, inicialmente, a sua experiência aqui na faculdade, enquanto aluno. Bom dia a todos, e é um prazer fazer parte desta nova iniciativa do CIPER. Eu tenho tido a oportunidade de elogiar a dinâmica atual do CIPER, que vejo como bastante produtiva e útil, e acho que estas entrevistas podem ser uma componente importante disso mesmo, dessa nova enfim, forma de se disseminar a ciência, conhecimento, mas também as pessoas que estão por trás disso, e as suas histórias pessoais. Até porque há jovens investigadores que são muito importantes para o CIPER, para o desenvolvimento de qualquer centro de investigação, de grupo de investigação, e às vezes não temos a oportunidade de fazer estas sessões. Parabéns a quem está a liderar a coordenação do CIPER e o apoio às atividades presentes. Eu, de facto, fui aluno aqui na faculdade, portanto já estou aqui nesta casa há muitos anos. Entrei para a faculdade como aluno em 1988, século passado, assim, parece-me antigamente, a pré-história, e 88, 93 foi a minha licenciatura. Chamava-se Educação Física e Desporto, tinha 5 anos, incluía estágio como professor de Educação Física e também uma tese, um seminário, na altura se chamava um seminário, que era equivalente ao que hoje se faz com teses de mestrado. Portanto, era assim um all-in-one bastante intenso. Foi uma experiência ótima. Eu sempre vivi aqui perto, sempre estive ligado à atividade física, ao desporto, e embora eu estivesse na dúvida de psicologia e desporto na altura, acabei por vir ter aqui e em boa hora o fiz. Acho que fui um bom aluno, parece que pelas notas, por aquilo que as médias dizem, fui um aluno digamos, razoável, mas sobretudo permitiu-me ter contacto com a área do desporto, da educação física, com as suas figuras principais, com a importância que esta área tem na sociedade, com a diversidade de áreas que esta faculdade integra, e também comecei a prestar atenção à investigação já desde essa altura, porque havia pessoas que estavam mais inclinados para o fazer, e isso interessava-me na altura. Tive também um episódio de ativismo, digamos assim, nessa altura, que já nem me lembrava, mas que no outro dia me recordei, em que tive a biblioteca, quando eu comecei aqui como estudante, para se consultar qualquer livro ou qualquer documento da biblioteca, tinha que ser um guichê e pedir e ficar à espera. Portanto, imaginem o que seria, o que era hoje, nós cada vez que íamos à biblioteca pedir qualquer coisa, mas era o processo habitual na altura. E eu e uns colegas na altura fomos motivámos para alterar esse estado de coisas, então conseguimos, através de um processo que não foi fácil, que a biblioteca passasse a estar de livre acesso. É interessante porque agora estamos na fase do livre acesso dos artigos científicos, e aqui na faculdade o livre acesso começou assim e tive essa participação. Este foi o processo da faculdade. No final da licenciatura, eu comecei a perceber, aliás, eu entrei aqui como monitor relativamente cedo, no terceiro ano,
E, portanto, nessa altura foi a minha entrada na função pública, na verdade, como monitor, que era como se muitas vezes se entrava nesta carreira nessa altura. E depois havia a necessidade de fazer provas de aptidão pedagógica. Eu era assistente estagiário, depois assistente, e para se passar a professor, tinha que fazer provas a professor, não, para se passar a assistente, assim é que era, tinha que fazer provas de aptidão pedagógica ou um mestrado. E eu optei por fazer o mestrado e fui para fora. Nessa altura já trabalhava com o professor Luís Sardinha, no recém-criado na altura Laboratório de Ciências de Saúde, e era assistente dele nessa altura, e concordámos, em boa hora o fizemos, e tenho que reconhecer a visão que ele teve nessa altura, de me permitir ir para fora, e fomos à procura de uma universidade onde houvesse um programa que fosse interessante do ponto de vista das ciências do exercício, já com um olho na saúde. Fui para o Arizona, fiz o mestrado na Arizona State University durante 2 anos. Foi também uma experiência muito interessante. Os Estados Unidos têm um sistema montado para atrair estudantes que eles chamam Postgraduate Studies, estudantes em pós-graduações, não equivale exatamente às nossas, mas no pós-licenciatura e doutoramento. Pronto, eu lá fiz a minha tese e defendi com sucesso, e conheci muitas pessoas, fui a muitos congressos, conheci muita gente na altura. Os Estados Unidos também têm um sistema muito grande e, portanto, dá acesso a muitos contactos que foram depois muito interessantes para o resto da minha carreira. E depois o processo continuou. Deu-se a coincidência de, no mesmo estado, no sul, a 200 km a sul, haver uma outra universidade, a University of Arizona, são as duas grandes universidades do Arizona. Por acaso estava ali também à mão de semear, mas foi mesmo uma coincidência. Mas nessa altura havia lá um grande laboratório de composição corporal, que era aquilo que aqui o professor Sardinha estava a tentar implementar trabalho nessa área. Eu entrei nesse circuito, digamos assim, de me valorizar o meu conhecimento na área da composição corporal humana, e entrei assim num processo de doutoramento, portanto num programa de doutoramento, na altura interdisciplinar em ciências da nutrição. Era assim um misto entre nutrição e fisiologia, e eu podia ter ido para um lado ou para o outro, mas optei pela nutrição, porque não havia aqui na faculdade essa área, também era uma área que interessava desenvolver. Dito tudo isto, na verdade, desde muito cedo, e a gente vai acabar por falar nisto mais tarde ou mais cedo, desde muito cedo o meu interesse estava na psicologia, nos conceitos psicológicos, nos construtos psicológicos, no comportamento humano. A minha tese aqui na licenciatura já tinha sido sobre valores humanos, a minha tese de mestrado já foi na área dos determinantes da atividade física, e por aí continuei, portanto, assim uma espécie de psicólogo frustrado, mas Sim, tenho aqui algumas perguntas, até porque o trabalho de investigação que tem de desenvolver exatamente na área da mudança comportamental, portanto, que toca na psicologia, nos modelos teóricos da psicologia. Mas antes de lá chegarmos, queria perguntar para os jovens que nos ouvem, quão importante é essa experiência de ter formação no estrangeiro, de sair para uma outra cultura, ter o contacto com outros investigadores, com outras equipas de investigação, com outra língua, os desafios e os contributos para o desenvolvimento da carreira de investigador. Antes de mais, eu acho que viajar, sair, principalmente na nossa juventude adulta, digamos assim, é sempre uma experiência rica. As viagens normalmente são todas elas, trazem sempre algo novo, de provocador, no bom sentido, de desafiante, de abrir horizontes, de abrir perspectivas, novas formas de pensar, de viver, enfim, de ver a vida. Tudo isso é enriquecedor só por si. E, portanto, vale a pena. Mas pode ser feito antes, às vezes, hoje fala-se muito no gap year, pode ser feito até antes da faculdade, pode ser feito durante férias até. Em termos da formação como futuro investigador, depende muito de para onde se vai, obviamente. Não é? Há sítios que são mais fechados do que outros. Os Estados Unidos é um mundo super aberto, enorme, que às vezes até é demasiado grande e difícil de gerir, tanto tal é a quantidade de solicitações e oportunidades que providencia. Na Europa há bons exemplos de países que têm sistemas universitários e sistemas de formação pós-graduada também muito bons. E eu acho que há sempre portas novas, acho que há contactos que se estabelecem diretos que muitas vezes é difícil de fazer aqui em Portugal, porque é um país pequeno, na área das ciências do desporto, mais pequeno não é? Porque temos poucas universidades assim de nível internacional, poucas faculdades, e há países, o Reino Unido, a Holanda, a Alemanha, que normalmente têm estudos já em língua inglesa, e que é uma língua que hoje em dia se estabilizou e é a língua de referência. E muitas vezes os contactos, as ideias, a exposição que temos, né, durante essas experiências a diversos grupos de investigação e diversas formas de fazer investigação é algo que fica e que depois se dá frutos ao longo da carreira.
Mas é sobretudo uma experiência é também uma experiência de autonomia, não é? Do investigador que vai estar por sua conta, vai ter que desenvolver recursos próprios, vai ter que estar mais aberto, se é uma pessoa fechada vai ter que se abrir a outros, vai ter que fazer mais perguntas, vai ter que vai ter que estar mais à vista, digamos assim, à mostra, de sair do seu conforto e do seu país. E, portanto, é algo que se aconselha, eu aconselho, não é assim imprescindível, até porque hoje em dia a sociedade os modelos de comunicação já estão muito mais abertos do que eram nessa altura, o acesso que nós temos a informação online está muito mais aberta, mas a experiência de vida é interessante e importa escolher bem os sítios, porque também há sítios que eventualmente são tão fechados ou tão pequenos como este, e para isso não vale a pena ir para fora, necessariamente. Okay. Falou várias vezes das suas experiências que teve como aluno e hoje em dia como professor integra muitas vezes os alunos de mestrado, muitos deles até vão para doutoramento, como foi o caso, por exemplo, aqui do Jorge. Qual é que é a importância que tem um jovem estudante que poderá querer ser investigador, ter este contacto com a academia, já com alguns projetos? Acho que é essencial, ou que é um ótimo começo, mesmo antes de acabar a licenciatura, os alunos terem acesso à fonte de produção do conhecimento, por estarem a estagiar ou fazerem parte de um projeto de investigação cedo na sua carreira de estudantes. Pode ser no primeiro ano, no segundo, mas muitas vezes acontece no terceiro e quarto, às vezes acontece durante o mestrado. Se estiver integrado num projeto de tese de mestrado, tanto melhor, ou um projeto de seminário, de licenciatura, ótimo. É essencial, sobretudo para quem quer ter com o conhecimento e com a ciência uma relação de longa duração. Não é? E o nosso trabalho aqui com os alunos que saem daqui, mesmo que se profissionalizem imediatamente, eles vão ter que estar atualizados no conhecimento, vão ter que desenvolver uma boa relação com o conhecimento e com a ciência e com o seu evoluir. E, portanto, mesmo que eles acabem por não ser investigadores, ou acabem por não fazer mestrado, terem acesso à forma de produzir conhecimento, como é que se escrevem artigos, de onde é que vem a informação, faz-lhes ter uma visão mais madura e serem depois melhores consumidores de informação científica e terem respeito pela produção de conhecimento, terem uma posição, digamos, intelectualmente avançada face ao papel que o conhecimento representa na sociedade, mas também nas carreiras deles, porque vão ter que se atualizar regularmente. Isso faz, muitas vezes, pôr logo de lado, muito cedo, ideias feitas, erradas, estigmas que às vezes têm, vieses que se têm, seja que o conhecimento é tudo, seja que o conhecimento não vale nada. Às vezes vão nas duas direções, não é? Que às vezes a ciência resolve tudo, outras vezes é que a ciência está sempre a mudar e não interessa para nada, interessa é a prática e tal. Estes vieses, quando a pessoa está integrada num projeto de investigação, o respeito, o conhecimento aprofundado de como é que isso se decorre é muito valioso. E em alguns estudantes que têm apetência, que têm curiosidade científica, que têm curiosidade intelectual e que sentem que têm capacidades para poderem eles próprios serem contribuintes ou contribuidores para esse conhecimento, enfim, é uma boa forma de começar. E, infelizmente, no nosso grupo de investigação temos tido, ao longo destas 2 décadas de trabalho, muitos estudantes em vários níveis, da licenciatura até de outras licenciaturas, que vieram cá estagiar, alguns depois ficaram cá a trabalhar, alguns ficaram depois cá a fazer mestrado e depois muitos seguiram para doutoramento e por aí fora. A nível de competências, não é? Uma pessoa querer contribuir para a ciência, quais é que acha que são assim 2, 3 competências que são basilares para que um jovem investigador ou mesmo um jovem estudante possa contribuir para a ciência de qualidade, não é? Feita de forma... Sim, é uma ótima pergunta, porque às vezes nós não temos bem noção do que é necessário, não é? What it takes para que as coisas corram o melhor possível, não quer dizer que não se desenvolvam e ideias desenvolverem-se. Mas o que é que são muitas as qualidades e depois elas vão se distinguindo, mas isto que eu estava a falar talvez seja das qualidades mais importantes a desenvolver, que é ter uma relação, estabelecer uma relação flexível, saudável com o conhecimento, não dogmática, e perceber e conseguir manter, digamos, equilibradas na sua forma de pensar 2 posições que às vezes parecem ser antagónicas, que é uma que tem a ver com a verdade. O que é verdade? A ciência é sempre a procura de estarmos cada vez mais próximos da verdade, o que é facto é que nunca a descobrimos. E estamos... até se destruímos, não é? Coisas que... Exatamente, a produção científica é mesmo assim, é destruir verdade anterior ou integrá-la numa verdade maior. E é muito, muito frequente dos estudantes mais jovens, pessoas que às vezes estão muito já embrenhadas na prática e que não passaram por esse processo de ir construindo a árvore de conhecimento,
têm muita dificuldade nesta ambivalência, ficam muito ambivalentes e ficam muito perdidos nesta ideia de que, bom, eu estou a construir algo que, e ao fazer uma tese, ou ao publicar um artigo, ou ao ler um artigo, parece-me que isto é verdade, mas depois, ao mesmo tempo, eu tenho que manter aberta a possibilidade de que uma verdade diferente possa evoluir. Por exemplo, na área da nutrição, que eu acompanhei mais de perto durante muito tempo, agora de facto não acompanho tantas ciências da nutrição, mas isto é muito óbvio, é muito claro, porque às tantas caímos nesta posição que estamos sempre à procura de respostas na ciência e de facto as ciências da nutrição já nos dão respostas nas quais podemos confiar, mas ao mesmo tempo temos que saber que há respostas novas todos os dias, e há produtos novos alimentares todos os dias, e há informação sobre, enfim, os efeitos dos alimentos no corpo todos os dias novo, e as pessoas têm muita dificuldade às vezes em manter ou acreditam cegamente ou não acreditam em nada. E um cientista vai desenvolvendo esta capacidade de estar confiante naquilo que sabemos, e muitas vezes isso tem implicações na prática imediatas, e estar à vontade com aquilo que não sabemos, e às vezes comunicar isto para o público também é difícil. E esse é outro skill que eu salientava também, que é a capacidade de comunicação com este nível de confiança, mas também de abertura para a crítica, e às vezes um cientista tem que ter também, um investigador tem que ter uma boa capacidade de resistência à frustração, resistência à ambivalência, estar na ambivalência, estar no desconhecimento e conseguir viver com isso. E às vezes para um estudante que quer fazer um doutoramento, que quer fechar umas portas, que quer chegar ali a um sistema fechado, não é? De uma tese, é difícil gerir isto, é difícil gerir a crítica, porque existe muita evolução, o progresso digamos, a curva de aprendizagem é muito elevada, é muito estreita, é muito íngreme às vezes, e às vezes o estudante pode se sentir um pouco perdido. Então, mas o que é que eu estou a conseguir saber? O que é que eu estou a conseguir contribuir? Eu às vezes digo que, mais nas teses de mestrado e doutoramento, mas mesmo no doutoramento, são assim umas pecinhas de uma árvore muito grande, nós vamos pôr lá assim uma pétalazinha, uma florzinha, mas não é muito mais do que isso, e isso às vezes parece que nos faz-nos sentir muito pequeninos, mas depois, mais tarde, percebe-se que essa humildade intelectual, e mesmo, que é talvez o terceiro critério que eu acrescentaria a esta lista, é a desenvolver-se, já não tem um grande rigor na produção de conhecimento, mas também na sua comunicação, na sua escrita, uma grande honestidade intelectual. Às vezes nós podemos ser levados a cair por caminhos que é o que queremos que aconteça, mas temos que ser honestos e saber onde é que estamos e o que é que de facto aconteceu na nossa experiência, e isso leva-nos também a evitar os vieses, que é um dos grandes problemas dos cientistas e da ciência. Deixa-me já agora pegar na sua expressão das peças que nós vamos ter que descobrir para montar depois o puzzle geral, não é, da vida, do comportamento, que é aquilo que nós vamos estudando neste momento, e o professor já se debruçou na peça do exercício, na peça da nutrição, mas sempre teve aí uma curiosidade sobre a peça dos modelos comportamentais, dos modelos da psicologia. Quero falar um pouco sobre esse seu interesse, até porque nos últimos 10 anos, 10 ou 12 anos, a esmagadora maioria dos seus trabalhos são na área da psicologia e da mudança de comportamento. É mais até que 10, 12 anos. Na verdade, então, se eu olhar para trás... Sim, já falou na licenciatura, quando foi para o mestrado também já foi a pensar em relação à saúde, né? Portanto, já saúde sim, saúde sim, mas depois tornou saúde comportamental. Na altura o meu mestrado já era em Exercise and Wellness, que era um conceito mais virado para a saúde pública, e portanto quando falamos de saúde pública falamos de prevenção, quando falamos de prevenção falamos de comportamentos saudáveis, como é que o comportamento se regula, curiosidade sobre a mente, sobre a forma de fatores psicológicos que regulam o comportamento. Voltando se eu for um bocadinho atrás e como é que isto nasceu em mim, e ainda hoje estou para saber como é que não fui para a psicologia, mas pronto, na altura faltou ali alguém que eu não conhecia ninguém na área da psicologia, conhecia muitas pessoas na área do desporto. Meu pai era um treinador de futebol na altura, bastante conhecido, e ele próprio já me dizia, ele que nunca teve formação em psicologia, propriamente dita, ele próprio já me dizia como treinador que podia haver inúmeras competências e inúmeras capacidades, mas que muitas vezes a motivação era o que fazia a diferença. E ele sabia, de experiência feita, que os jogadores quando estavam motivados, quando a cabeça estava a funcionar bem, aquilo corria tudo bem, aquilo tudo fluía. Aquilo ficou. Não sei se foi por aí ou não, mas de facto eu desenvolvi desde cedo um interesse pelo comportamento, pela psicologia, na verdade pela mente, pela maneira como a nossa... Até porque eu próprio também me questionava a mim próprio do funcionamento da minha mente, das variações que eu tinha de energia e às vezes e de capacidades que variavam muito, e eu interrogava-me sobre isso.
E, portanto, muitas vezes é por aí que vamos, queremos compreender a nós próprios e vamos acabar por ser investigadores dessa área para chegarmos a essa meta. E eu ainda aqui estou a tentar compreender a mim próprio. Já agora nós somos os dois psicólogos e balizamos. Exatamente. Portanto, isto não dizíamos a ninguém, isto é um segredo. Isto é um segredo. Quer os psicólogos a sério como vocês, quer os psicólogos assim frustrados, fingidos como eu. Mas sim, foi por aí. Aconteceu também que o meu orientador de mestrado, que era uma pessoa muito conhecida na área de educação física, mas ele tinha assim um interesse muito particular nas questões da motivação intrínseca. Ele próprio tinha percebido, mesmo na educação física, ele estava muito virado para a prática do desporto como forma de promoção da saúde, que era o Chuck Corbin, penso que ainda é vivo, e ele motivou-me na altura, introduziu-me a este questionário da motivação intrínseca para o exercício, que eu acabei por usar juntamente com outros questionários na minha tese de mestrado, e foi aí o início de um caminho depois muito longo que levou ao estudo da motivação aplicada à saúde, a motivação humana, que depois norteou muito da minha carreira como investigador. Até que depois especializou-se na teoria da autodeterminação, sendo um dos principais investigadores na relação desta teoria com a promoção de comportamentos de exercício, alimentação e gestão de peso. Porquê é que se interessou particularmente sobre esta teoria da autodeterminação? O que é que ela traz de novo, ou trouxe de novo na altura quando começou a investigar estes assuntos? Começou mesmo aí onde eu estava agora a referir. Portanto, ao conhecer este termo, este construto que eu avaliei de motivação intrínseca, neste caso aplicado ao exercício, eu usei na tese de mestrado e, curiosamente, eu usei 5 determinantes, 5 variáveis como correlatos de atividade física, de exercício físico numa população estudantil, jovem, de universitários lá na minha faculdade, no estado, no Arizona, e a motivação intrínseca para o exercício já foi o preditor mais forte, o correlato mais forte. Não fiquei interessado e incluí essa bateria depois no meu trabalho de doutoramento, que já tinha a ver com o peso, era um programa de perda de peso, mas estávamos todos lá no grupo de investigação interessados nas questões comportamentais, na mudança de comportamentos e nas questões psicológicas. E eu incluí lá, assim, vamos pôr este questionário também de motivação intrínseca para o exercício, não vá a coisa, pronto, curiosidade. Bom, curiosidade tal que, mais uma vez, quando eu mais tarde começo a analisar os dados dos preditores de longo prazo da perda de peso em mulheres adultas, a motivação intrínseca para o exercício foi o preditor mais forte da mudança comportamental a longo prazo naquelas senhoras, o que foi estranhíssimo, porque nem sequer era uma coisa que estivesse na altura, era um estudo muito ateórico, assim, com uma série de determinantes que não estavam muito colados entre si. E pronto, e a partir daí eu tive que prestar atenção e fui ler, fui saber o que era de facto a motivação intrínseca. Li o livro do Edward Deci, que se chama Self-Motivation, depois tem o subtítulo, onde ele conta a história do seu próprio interesse e desenvolvimento desse conceito e da teoria, conheci os primórdios da teoria. E, de facto, a partir daí, depois aqui na faculdade, fizemos já um programa de perda de peso, já baseado nessa teoria. Porquê é que eu achei que era interessante? Bom, para já porque já havia alguma evidência, desde o meu mestrado, que foi uma decisão baseada na evidência, não é? Mas eu podia não ligar nenhuma àquilo, e de facto ligava, porque me pareceu que havia aí algumas verdades, na altura me pareciam relevantes, para explicar o funcionamento humano, e o funcionamento humano de longo prazo, o funcionamento humano bem integrado, saudável, digamos assim. A centralidade da motivação do comportamento humano sempre me foi aparente, desde, como eu digo, as conversas que tinha com o meu pai, e depois estudei a fundo. Não foi fácil, porque é uma teoria que, embora seja muito simples nos seus princípios, depois ela é muito detalhada, é muito complexa. Neste momento já tem 6 mini-teorias que a compõem. Portanto, demorei alguns anos a integrar tudo aquilo e percebê-la de facto. Depois integrei-me também numa comunidade de investigadores dessa área. E embora eu não goste muito de tribos, não gosto muito de nichos e de grupos que só falam para si próprios, o que é facto é que este grupo é um grupo enorme, porque é um grupo, esta teoria tem aplicação em muitas áreas da vida, a saúde, a psicoterapia, a educação, o trabalho, enfim, o treino esportivo também, e isso agradou-me, poder haver aqui, digamos, um mapa da motivação e do comportamento humano, pudesse ser tão abrangente, que pudesse ser aplicado na minha própria vida pessoal, no dia-a-dia, e hoje sou pai, vejo que a teoria se aplica todos os dias e confirmo-a todos os dias como pai, porque com os filhos às vezes é muito fácil ver estas questões assim a cru e de uma forma muito límpida. E depois, digamos, interessei-me bastante. E depois também a teoria fala muito da competência, uma das 3 necessidades básicas que os seres humanos têm, para além da autonomia e do relacionamento positivo. E depois, quando uma pessoa se torna competente em alguma coisa, tem que ter cuidado, porque às tantas pode funcionar muito em função dessa competência e de querer manifestar essa competência no mundo. E foi isso um pouco que aconteceu comigo.
como me tornei especialista na teoria, as coisas depois vêm ter comigo, ou vinham ter comigo, os projetos que queriam usar a teoria, às vezes gostavam da nossa participação, e foi assim que depois desenvolvemos trabalho nesta área, aqui na faculdade, e por aí fora. Sim, falando nos projetos, dois grandes projetos europeus recentemente aqui aplicados na faculdade, o Eurofit e o Know-how, que tinham exatamente por base esta teoria. Quero falar um pouco sobre essa experiência de liderar equipas na implementação destes projetos. Sim, eu ia um passo atrás, porque há aqui uma fase e uma decisão e uma ocorrência muito importante na minha carreira como académico e como investigador, que foi ter-me ligado desde muito cedo a uma nova sociedade científica que estava a nascer. No final do meu doutoramento, o ISBNPA, que é a Sociedade Internacional, vou dizer em inglês, International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity, ISBNPA para encurto. E encurto, não sei se se usa em português, acho que não se usa em short, mas eu associei-me, foi o meu orientador de doutoramento que teve essa visão e disse, olha, vai nascer esta sociedade, porque é que não vais ao congresso, que era em Seattle, ou em alguns na costa leste dos Estados Unidos. Estamos em que? Em 2011? Não, estamos em 2001, 2021, quando eu acabei o doutoramento. Ok. E nessa altura a sociedade estava a nascer, e tinha 1 ano ou 2, portanto foi uma boa altura para entrar, porque eu estava à procura de pessoas que pudessem contribuir para a sociedade. Tinha muitos grupos, o Comitê de Comunicação, que foi onde eu trabalhei, o Comitê de Jovens Investigadores, enfim. O Jorge sabe agora muito bem, porque estiveste recentemente mais ligado a esta sociedade também. E isso foi um passo essencial, e é outra coisa que eu aconselhava muito os jovens investigadores, na medida do possível, envolverem-se em sociedades científicas nacionais, também já tive, na Sociedade Portuguesa para a Obesidade, e internacionais. Isto para quê? Porque depois eu acabei por fazer parte dos órgãos sociais da sociedade durante muito tempo, dos órgãos executivos, digamos assim, e acabei até por ser presidente da sociedade uns anos mais tarde, não sei, 2010, 2011, 12, por essa altura, mas foi nesse processo de começar a conhecer e a colaborar com colegas de fora que permitiu que eles depois se lembrassem de mim e do meu trabalho quando estavam a construir consórcios para aplicações, portanto, para candidaturas a projetos europeus. E foi assim, de facto, que acabei por participar em alguns, esses dois foram os dois últimos, mas houve 2 outros anteriores, em que pensou, se não me estou enganado, que a faculdade foi parceira desses consórcios, como membro desse consórcio. Nunca liderámos um consórcio, que é uma dinâmica bastante exigente, mas fui um investigador português, digamos assim, principal dentro de partes desses consórcios. É uma experiência riquíssima. São projetos grandes, que envolvem muitos recursos, que envolvem muitas pessoas. Muitos deles foram estudos de intervenção, nem todos, mas foram estudos de intervenção em multi-site, portanto, em vários países, o que implica uma logística gigante e muito exigente e muito aprofundada, mas que depois também tem frutos muito grandes, porque podemos contratar pessoas, podemos contratar novos investigadores, pós-doutorandos, estamos em contacto permanente com os melhores investigadores na Europa, que muitas vezes estão associados na nossa área nestes projetos, e foi uma experiência insubstituível de formação, de aprendizagem, e depois também de poder transmitir essa aprendizagem para as pessoas que iam trabalhando comigo. Teve depois dessa experiência um novo desafio enquanto diretor do Programa Nacional de Promoção da Atividade Física, da Direção-Geral de Saúde. Aqui já um desafio diferente, já no sentido de liderar iniciativas para novas políticas públicas, no sentido de incentivar a atividade física nos cidadãos portugueses. Sim, e é muito curioso porque eu estava numa reunião do Eurofit em Cascais, lembro-me perfeitamente, já não sei qual era o ano, mas talvez 2016, talvez por aí. O projeto estava no final. Eu estava numa fase em que estava a sentir que tinha chegado ao fim de um ciclo, até porque tinha escrito um editorial para uma discussão assim, de nível bastante elevado, digamos assim, bastante aprofundado, na área das ciências do comportamento. Foi-me pedido para fazer um comentário a um editorial que uma grande psicóloga da saúde na altura tinha escrito, e tive que refletir bastante para aplicar tudo o que sabia, para poder criticar, digamos, comentar sobre o trabalho sobre um artigo de uma grande especialista na área, muito mais avançada do que eu, até porque eu nem psicóloga da saúde era, ou sou. E estava nessa fase, estava a sentir que estava a chegar ao fim de um ciclo, os projetos também estavam de alguma maneira a terminar, enfim, um que ainda estava a começar, mas eu estava a sentir, eu estava numa reunião do consórcio, e toco ao telefone de uma pessoa que eu tinha mesmo que atender, eu saí da reunião, e nessa altura recebi um convite para ir trabalhar para a Direção-Geral da Saúde, para liderar um programa numa área que era a Atividade Física e Saúde Pública, na qual eu de facto não tinha trabalhado muito.
Isto diz alguma coisa do nosso país, em que muitas vezes nós não somos assim um país tão grande que acho que existam assim, muitos especialistas, muito especializados, digamos assim, porque eu não era uma pessoa da saúde pública, mas ainda assim foi-me confiada essa tarefa, ou confiaram em mim para o poder fazer. Eu fiquei uns dias a pensar e acabei por aceitar. Foi talvez o maior desafio da minha carreira profissional, porque tive que estudar tudo de novo. Eu não sabia muito de saúde pública, eu já não tinha uma cadeira de etimologia e saúde pública desde os tempos de mestrado, há muito tempo, se bem me recordo, ou se a minha memória não falha. E foi de facto o primeiro ano, foi um ano de aprendizagem constante, estudo, de contacto com colegas lá fora, a quem eu pedia conselhos, a dizer, olha, eu estou a começar esta nova, vocês ajudem porque eu aprendo depressa, mas eu não sei aqui muita coisa. E lembro o primeiro congresso que fui da Atividade Física e Saúde Pública, tentar lembrar, foi na Tailândia, e a aprendizagem nesse período foi riquíssima. E depois, pronto, tive essa oportunidade de aplicar também a ciência do comportamento às políticas públicas e à mudança de comportamentos numa população inteira. Que é um desafio completamente diferente. Completamente diferente, por um lado, até porque os determinantes do comportamento da população têm uma abrangência muito diferente daqueles que nós normalmente lidamos em pequenos grupos, ou individualmente, ou em sessões de um médico com um doente, ou um fisiologista de exercício com um praticante. É uma dimensão completamente diferente, as questões ambientais colocam-se muito mais, as questões dos determinantes socioeconómicos colocam-se muito mais, os recursos físicos, e portanto, e depois, muita da minha missão, na verdade, também não era uma missão científica, era uma missão política, implementação de políticas públicas. Eu vou fazer aqui a minha confidência, que fiz aos meus estudantes há pouco tempo na aula, na semana passada. Eu escrevia na altura, eu sempre tive muito gosto de escrever para o público em geral, e o que aconteceu através do Jornal Público durante muitos anos. E eu costumava dizer que os meus artigos, que eram assim sobre atividade física e saúde, atividade física e, enfim, no outdoor, enfim, muitos artigos que escrevemos, eu dizia, olha, estes artigos são para o público, mas estes artigos são, de facto, para os meus dirigentes políticos, para a senhora Diretora-Geral da Saúde, para o Sr. Ministro da Saúde e para o Sr. Secretário de Estado, porque eu sei que era uma forma de influenciar as políticas públicas nós falarmos publicamente destas coisas. Pronto, isto só para dar um exemplo de coisas que eu tive que aprender, que não sabia, nem nunca tinha sido treinado para isso, mas foi muito interessante. Mas depois acabámos também por, nos programas que fizemos, introduzimos ciência do comportamento, até numa campanha que fizemos, que foi muito inovadora, uma campanha de mass media, que foi perfeitamente desenhada com os princípios de mudança comportamental, dos determinantes, neste caso, psicossociais e motivacionais do comportamento, e, portanto, foi possível juntar as peças, ao ponto de hoje a diretora do programa ser a professora Marlene Silva, que é psicóloga, doutorada em saúde e condição física, ou atividade física e saúde, já não me lembro, e, portanto, que está também ela muito ciente da importância do comportamento. E, parênteses, comportamento esse que hoje, e ciências do comportamento que hoje estão a ser determinantes também para se perceber como é que Portugal e os países em geral estão a reagir à pandemia que temos, e que foi um perfeito exemplo de desconhecimento sobre a ciência do comportamento inicial nas primeiras políticas que foram determinadas. Deixa-me pegar nessa ideia da divulgação científica e desse papel que teve nesse contributo dos artigos no Jornal Público, porque uma das dificuldades, e até por vezes críticas, que são feitas à academia, é a dificuldade da transferência deste conhecimento que é produzido na academia, na faculdade, para o público. E isso é algo que é extremamente importante, mas que nós por vezes temos essa dificuldade. Sendo que no futuro teremos aqui um papel importante nessa matéria de divulgar essa informação. Sim, a transmissão de conhecimento científico é uma ciência em si mesma, ou implica um conhecimento próprio, que os investigadores não recebem, tipicamente. Portanto, ou têm assim, alguma vocação e algum gosto, como eu sempre tive, e depois acabei por desenvolver e aprender muito até com jornalistas, do público inclusive, como é que isso se faz, ou então muitas vezes fazemos mal a vida toda. Não sabemos simplificar, não sabemos gerir tudo o que sabemos e sintetizar para aquilo que é realmente importante para as pessoas, o mais importante para as pessoas saberem, e foi algo que eu sempre tentei fazer, porque gosto de fazer, e na altura, tivemos uma secção do website do público chamada Peso e Medida, e eu aprendi muito na altura, com o jornalista em particular, com o jornalista José Vitor Malheiros, que era na altura diretor do online do público, a comunicar ciência sobre, naquela altura, a obesidade e a perda de peso. E depois, já na DGS também, no público, escrevemos vários artigos e várias peças diversas de comunicação. E, portanto, comunicar ciência para a comunicação social, para o público em geral, é essencial. E agora estamos a ver que é essencial, muitas vezes, até mesmo para as políticas de saúde pública.
E nós não aprendemos, e é muito importante haver essa formação, e hoje em dia já existem centros em Portugal, e iniciativas em Portugal, até financiadas pelo Estado, que pretendem precisamente explicar aos cientistas como é que se comunica a ciência, que é uma coisa que podia ser óbvia, mas não é. E pode ser essa a ponte entre os cientistas e a comunidade pública em geral, a comunicação da ciência pode ser essa a ponte essencial? Sim. Ou haverá outras formas de chegarmos? Eu acho que essa é uma ponte importante, porque não só permite oferecer conhecimento que pode, enfim, dar origem a mudanças, não é, nas pessoas. O conhecimento sobre o Covid, por exemplo, dá origem a mudanças imediatas sobre o comportamento, e é muito importante para as pessoas perceberem porque é que fazem as coisas e motivarem-se ou não estarem motivadas, mas também é importante porque, digamos, faz aumentar por si mesmo, e hoje em dia estamos com o Covid, isso foi notório, a literacia científica da população, que é geralmente baixa, porque enfim, há países onde isso funciona melhor do que outros, mas em Portugal não funciona especialmente bem. Não somos um povo especialmente literado em geral e literado cientificamente também não somos, mas a literacia científica da população é importante, permite tomar melhores decisões, permite ter vidas mais felizes, no fundo, em última análise, porque sabemos melhor porque é que as coisas funcionam da maneira que funcionam, somos melhores pais para sabermos explicar aos filhos porque é que a ciência é importante. A ciência, o conhecimento, a tecnologia são importantes na vida em sociedade, e permite também desmistificar e abrir perspectivas. É muito corrente e é muito desagradável às vezes perceber que as pessoas têm versões muito erradas ou concepções muito erradas da importância da ciência no dia-a-dia, não é? Nos produtos alimentares, por exemplo, é uma coisa que se nota muito, mas noutras áreas também. No exercício físico também existem muitos preconceitos e maus conceitos que muitas vezes nós vemos aí à nossa volta, não é? As pessoas que correm com calor cheias de impermeáveis, por exemplo, né, que acham que suar muito importante. Aquelas coisas que qualquer aluno hoje em dia, até de educação física e de desporto e de uma escola secundária, aprende que não deve fazer. Mas pronto, são exemplos. Vemos no seu discurso e no trajeto que tem vindo aqui a exemplificar, a dar a sua noção e a sua experiência, que sempre foi atrás de novos desafios. E ultimamente, nestes últimos anos, mais recentemente, nos últimos 2, 3 anos, abraçou um novo desafio e mudou, com a publicação de um artigo o ano passado, a sua área de estudo, não fundamentalmente, mas a abordagem aponta numa nova direção, numa nova fronteira da ciência comportamental. Quero falar um pouco sobre essa experiência e o interesse por esta nova área. Estamos a falar da ciência dos psicodélicos. Exatamente. Que é assim um termo que à partida pode causar alguma estranheza a quem nos esteja a ouvir, que não tenha lido ou que não tenha... Sim, nasceu de um interesse pessoal, mas está mais uma vez na compreensão da mente, na compreensão do que é que influencia a mente humana, dos vários estados mentais e as implicações que isso tem para o bem-estar, para a saúde mental, mas também para o comportamento. Portanto, o meu interesse pessoal nasceu daí. E depois comecei, e portanto pesquisei um pouco e até escrevi, também novamente escrevi para o público um artigo sobre assim, uma espécie de estado da arte, digamos assim, ou situação de contexto, porque era uma coisa que eu queria estudar já agora, foi-me dada essa possibilidade no público de escrever um artigo sobre a evolução da ciência dos psicodélicos na sociedade, o que é que estava a acontecer neste momento. Mas em breve, aliás, lembro que até foi na primeira conferência, e depois comecei a ir a conferências científicas desta área também. Numa das primeiras, lembro-me que numa comunicação, já não sei exatamente sobre o tema que era, mas penso que tinha a ver com depressão, mas alguém referiu mudança comportamental, behavior change, numa das talks, e eu fez-me uma luz, não tinha feito até aí, confesso, mas foi logo no início, aqui há 3 anos, isso foi exatamente há 3 anos, penso eu. E fez esta luz e eu comecei a associar, digamos, o potencial das experiências e dos estados alterados de consciência com psicodélicos ou sem psicodélicos para, digamos, a mudança em geral. Naquele caso falava-se muito em mudança na saúde mental, mas rapidamente eu comecei a perceber que havia estudos na área da mudança comportamental, de comportamentos aditivos, por exemplo, de consumo de tabaco sendo o mais óbvio, mas também de consumo de álcool. Hoje até já há estudos na área das desordens alimentares, portanto andava aqui à volta dos comportamentos que eu já estava interessado, não é? Que eram os comportamentos que têm a ver com a saúde, com o peso, enfim, com o exercício físico, etc. E nessa altura lancei em mim próprio o desafio de tentar juntar as peças. E será que eu poderia escrever e também nesse sentido melhorar a minha compreensão, melhorar o meu repertório mental, digamos assim, o meu repertório de conhecimento, de juntar essas duas peças, dizer, será que
estes Estados que são, ou seja, estes Estados que parecem ser promotores tão fortes da mudança, ou catalisadores de mudança tão potentes e únicos, o seu potencial de ser tão único, e já agora devo dizer que estas substâncias que estou a falar são substâncias muito mais seguras do que aquilo que se pensa que são. Não são sequer aditivas, que é uma coisa que as pessoas muitas vezes não sabem ainda. Portanto, são substâncias até menos perigosas do que muitas das substâncias que nós às vezes consumimos no dia-a-dia para as dores de cabeça, etc., em certos contextos. Mas juntei de facto essas duas. Quis fazer escrever um artigo de proposta de novas hipóteses, e o artigo chama-se Psychedelics and Help Behavior Change, no sentido de fazer a pergunta mais do que dar respostas. Porquê é que estas duas coisas deveriam estar ligadas? Tive muita sorte deste assunto interessar a colegas que eu, entretanto, tinha conhecido, que são investigadores já reconhecidos nesta área, e lá se motivaram eles para me ajudar a escrever este artigo, e assim foi. Ele foi publicado, deu algum trabalho, de algum tempo, até porque éramos muitos autores e era uma área nova, e nessa altura também já fizemos em conjunto algumas propostas de, por exemplo, até a própria teoria da autodeterminação poder conter nela alguns dos mecanismos que podem estar associados a mudanças comportamentais que as pessoas, quando passam por estas experiências, já têm espontaneamente. As pessoas mudam o seu comportamento alimentar, mudam a sua relação com a natureza, por exemplo, sem quererem fazer isso. E eu comecei a pensar, bom, então imaginem se quisessem. Não é? E se quisessem perder peso, se quisessem aumentar a sua atividade física, será que estas intervenções que tenham ligação com estas, ou que possam induzir estes estados assim, tão concentrados de potencial de mudança, será que no futuro podemos vir a utilizá-los? E essa é a pergunta que estamos a tentar desenvolver. E agora o grupo de investigação que eu coordeno aqui, do qual vocês fazem parte, acrescentou essa área às áreas que já vinha estudando e vai continuar a estudar e que continuam em desenvolvimento, acrescentou mais uma área, mais uma linha de investigação que podemos designar como, digamos, estados alternativos de consciência ou experiências transformadoras e imersivas de alteração de consciência e mudança de comportamentos em saúde. Muito bem. Sim, ainda temos um bocadinho. Temos algumas perguntas? Ainda não temos, mas se alguém quiser fazer perguntas, está à vontade para isso. Ainda temos aqui uns minutinhos antes das perguntas finais do público. E do percurso todo, né, daquilo que temos ainda a falar, obviamente que o professor é um investigador de sucesso já. O que é que ainda o continua a motivar para continuar nesta área de investigação? Qual é que é assim a sua... O que é que desperta a motivação para trabalhar aqui? Eu nesta nova área da ciência dos psicodélicos senti-me assim como um jovem universitário, quase, como um jovem que estava a começar uma nova carreira, porque comecei a ir a estas conferências, não percebi nada do assunto, ou percebi pouco, tive que gostar muito de ler, e isso só por si, esse conhecimento novo e esse, como se diz em inglês, essa forçar-me a mim próprio a ter uma chamada beginner's mind, começar com mente principiante, trouxe-me algum ano, numa altura da minha carreira como investigador, em que eu já não estava, os projetos estavam a terminar e que eu estava aberto a novos desafios. Isso motiva-me. Motiva-me também ter pessoas como vocês, ou seja, jovens investigadores, em fases diferentes da vossa formação, mas jovens investigadores, que também estão abertos para novas possibilidades, novas linhas de investigação e nesse sentido podemos ter conversas interessantes também aqui em Portugal e podemos acrescentar algo a esse conhecimento. Por outro lado, confesso que esta área nova que estamos agora a explorar trouxe assim uma paixão nova, porque toca em assuntos que são muito críticos para mim, que me interessam muito, a vários níveis, sociais, culturais, científicos, médicos e de saúde, e também pessoais. E nesse sentido, pareceu-me que juntar as competências que eu já tinha de condução de grupos de investigação e de processos de investigação, que eu não sabia se ia voltar a ter assim uma nova vaga, digamos assim, mas também não queria viver só de rendimentos, estava assim, rendimentos entre aspas, mas viver daquilo que já tinha sido feito, estava assim a perguntar-me a mim próprio qual seria o próximo passo, e demorei algum tempo a fazer isso também, porque passei por uma fase a nível pessoal de alguma reflexão pessoal, e dei-me a mim próprio tempo e espaço para essa reflexão, mas é um facto que esta nova ciência dos psicodélicos e poder juntá-la à ciência que eu já vinha fazendo, e a relevância social que me parece que tem, social e cultural, me interessa muito, me apaixona, e por isso também acabei por até desenvolver mais um projeto de comunicação de ciência, um novo website que se chama Safe Journey e que permite e que tem como objetivo precisamente comunicar ciência nesta área, nas áreas relacionadas com a ciência destes estados alterados para o público em geral, e tem sido muito interessante porque é um tema assim um pouco aparentemente remoto ou afastado daquilo que tinha sido o percurso, não é? Mas na verdade não é, se olharmos para ele com atenção,
e ao mesmo tempo também na sociedade. Ele continua a ser um tema das substâncias, das drogas, dos consumos, das adições, continua a ser um tema assim bastante, que envolve muitos tabus e muitos estigmas. E eu tenho um lado, vem da minha família também, tenho assim um lado de ativista social, ativista cultural. Quando eu vejo uma coisa que me sinto ser profundamente errada, não sou o primeiro a dizê-lo, nem serei o último, e a política das drogas em Portugal e no mundo está profundamente errada e foi profundamente ineficiente e prejudicial. E se eu puder ter aí uma participação em alterar isso para benefício da sociedade, digamos que tenho uma motivação muito autónoma e muito auto-renovável para o fazer, e depois o processo em si, ele próprio também é gratificante, e vamos andando. Muito bem, estamos a chegar mesmo ao final. Faria uma última questão, antes de passarmos depois aqui a um momento em que o público pode trazer também o seu contributo e fazer perguntas. Professor, eu sei que gosta de arte, toca guitarra, por exemplo. A sua família tem uma coleção de quadros dos maiores pintores da história. Qual é o papel da arte na sua formação como ser humano e como académico? Então, é verdade que eu tenho na minha família alguém que tem uma grande, enfim, desenvolveu uma ligação às artes plásticas, neste caso à pintura em particular e à escultura muito, muito forte. Infelizmente para mim, essa pessoa não viveu comigo a maior parte do tempo, ou eu não vivi com ela, e por isso acabei por não beber tanto quanto gostaria dessa, digamos, não me instruir a mim próprio, não me enriquecer a mim próprio, tanto quanto eu gostaria, do que às artes plásticas diz respeito. Embora desconheça, enfim, na história da humanidade, digamos, a pintura, e liga-se até àquilo que estávamos a falar há pouco, porque as pinturas rupestres já representavam, enfim, os princípios do homem a querer fazer arte, a querer representá-la e a querer comunicá-la, não é? E a querer comunicar ideias através da arte, e quem sabe comunicar também a expressão artística, a expressão cultural. No meu caso particular, aquilo que mais me tem enriquecido de facto é a música. Eu tenho com a música uma relação muito próxima. E pronto, isso como dizia alguém no outro dia, estava a dizer a um amigo que o meu filho está a aprender a tocar guitarra, um músico amigo, e ele dizia, é uma companhia para toda a vida, e de facto é uma fonte de riqueza para toda a vida, e nesse sentido tem tido um papel importante como fonte de expressão pessoal e fonte também de expressão familiar às vezes, e de gratificação e de momentos de grande regozijo, de grande satisfação, até de êxtase, em alguns casos, ou seja, as experiências que eu tenho tido ao longo da vida, sobretudo a ouvir música, muitas vezes são experiências que se aproximam no seu essencial de experiências que nos transportam para uma outra realidade. E os psicodélicos têm também esse condão. Aliás, entre os psicodélicos e a música há uma relação muito próxima, muito rica e muito interessante. Com o conhecimento, há aqui uma outra ligação que é interessante, que é mais, assim, um bocadinho mais rebuscada, talvez, ou mais, assim, mais... não sei, de uma dimensão diferente, que é se a arte não será mesmo a forma mais avançada de conhecimento e uma maneira de transmitirmos e comunicarmos e desenvolvermos conhecimento entre nós todos, não é? Nós todos, homens e mulheres neste caso, uma forma que, embora ela resista à observação científica mais tradicional, ela é certamente uma forma de compilação, transformação, comunicação de conhecimento, ou se quisermos de sabedoria, talvez seja mais correto, que pode ter propriedades únicas, incomparáveis, e nesse sentido, acho que no final da carreira de um cientista, talvez a procura da sabedoria seja mais relevante do que a procura do conhecimento, e quem me dera a mim poder chegar a esse ponto em que sinto a arte e sinto a música como uma expressão dessa pronto, um olhar sobre a vida mais rico, mais profundo, mais sagrado até. Acho que não poderíamos terminar Sim, da melhor forma. Sim. Temos já algumas perguntas? Sim, já temos aqui algumas perguntas. O João pergunta, dada a competitividade da investigação hoje em dia, qual é que é o papel do coordenador do grupo ou do orientador na projeção dos investigadores já com o doutoramento feito? Ou seja, qual é que é o papel que este coordenador tem no salto, né, entre ser um aluno, né, de doutoramento para ser um investigador? Isto que estamos a fazer hoje é um bom exemplo, porque permite perceber que o exemplo pessoal do coordenador da sua vida pode ser uma boa fonte disso mesmo, de exemplo, não é? De uma possibilidade de ligação ao exterior. E depois eu acho que abrir portas é uma das coisas que nós mais podemos fazer.
Obviamente que há um treino formal que é necessário, né? Há um processo de treino, principalmente de um jovem doutorando, que é necessário, mas depois já como jovem investigador, o desafio passa a ser a abertura ao conhecimento internacional e aos grupos de investigação que lá fora trabalham. Claro que depois o coordenador tem uma visão, digamos, mais instruída ou mais rica dos processos que às vezes ajudam nas mais decisões, nos passos a seguir, se vamos de um caminho ao outro, se colaboramos com A, se colaboramos com B, se apostamos num artigo nesta área naquela, se queremos juntar esta linha de investigação à outra. Portanto, há aí esse papel. Temos um outro papel que é talvez esteja implícito no início dessa pergunta, que tem a ver com a procura de financiamentos e a competitividade que é exigida e as capacidades que são exigidas para escrever propostas de financiamento capazes e competitivas. Enfim, há outras também, mas se calhar há mais perguntas, mas estas seriam algumas das principais. Okay. Aqui o Daniel diz que esta questão de ter um beginner's mind, não é, está muito associada à inovação e também aqui um bocadinho à rebeldia, no sentido de quebrar algumas regras. E ele pergunta se há espaço para a rebeldia na investigação. Bela pergunta. Bela pergunta. Sempre me perguntei isso a mim próprio e às vezes eu próprio cheguei a ter assim, a tentar, não sei se fui muito capaz ou não, mas havia assim alguns investigadores que às vezes nos próprios artigos que escreviam deixavam lá assim umas coisas caídas no meio do artigo que ninguém percebia muito bem, mas que eram assim uns toques de rebeldia, uns toques de inovação, para dizer que não estavam completamente dentro da caixa, que gostavam de pensar fora. Bom, eu acho que há sempre lugar para podemos entender a rebeldia como inovação, como pensar fora da caixa, como quebrar paradigmas, juntar coisas que antes não tinham sido juntadas. Tudo isso são expressões de rebeldia, são expressões de capacidade de ir além daquilo que já existe. E tem que haver, e os outros coordenadores também têm que ser exemplo disso. Isso pode-se passar de muitas maneiras, nós podemos inovar não só na escrita dos artigos, é mais difícil, mas podemos inovar na forma como comunicamos, podemos inovar na forma como, até nas equipas que formamos, ter pessoas com capacidades diferentes, que às vezes parece que não faz sentido, mas trazem coisas diferentes ao grupo e tornam-no mais rebelde, tornam-no mais imprevisível e mais... Mas essa imprevisibilidade, essa rebeldia é muitas vezes quebrar muros e é a capacidade de construir novas linhas de progresso, novas linhas de investigação. E esta área, temos a capacidade hoje em conjunto em Portugal, podemos estar a falar de substâncias psicadélicas que têm até um enquadramento legal ainda difícil de gerir no contexto de uma universidade pública, no contexto e também lá fora, acontece em muitas universidades, felizmente, do mundo, é também uma expressão de, pronto, não estar satisfeito com o que existe e ir à procura de mais. Ainda aqui em relação exatamente à questão dos psicadélicos, aqui é a pergunta de qual é que tem sido os avanços que têm sido feitos ao nível da investigação de psicadélicos no âmbito da mudança comportamental em Portugal e também fora, e também se acha que existe potencial para ser utilizado noutro tipo de populações, normalmente pediátricas, até com atletas, para além das já clínicas. Sim, portanto é uma boa pergunta. As populações clínicas são aquelas onde a investigação está mais avançada e estas substâncias, algumas delas vão ser aprovadas para o tratamento da depressão e de outras condições muito em breve, estamos a falar de 2 anos, 2 anos e meio no máximo. Em Portugal isso vai acontecer também. Portanto, a investigação clínica está bem lançada e os avanços hoje em dia espalham-se a muitas condições de saúde mental e comportamental diversas, do autismo ao Alzheimer, da anorexia nervosa ao controle da dor, do stress pós-traumático à perturbação obsessiva-compulsiva, depressão e ansiedade. Portanto, todas estas estão a ser estudadas e há umas mais avançadas do que outras, umas estão a começar. No âmbito dos comportamentos de saúde, como os que nós aqui trabalhamos, que são comportamentos mais preventivos, não é? Normalmente não estamos a lidar com uma doença, mas estamos a lidar com a sua prevenção e com o aumento do bem-estar. Não há investigação feita especificamente sobre isto. O que temos é muitos dados indiretos, de estudos observacionais, de estudos de análises secundárias, de estudos clínicos, que mostram que, de facto, as pessoas mudam o comportamento deste género, mudam o comportamento alimentar, por exemplo, com muita frequência. Passam a ser vegetarianos, por exemplo, quando antes não queriam fazê-lo, passam a fazer caminhadas fora de portas, quando antes só se imaginavam trabalhar no ginásio, fazer ginásio, ou fazer exercício dentro de portas, alterações deste género. Temos dados temos dados também anedóticos pessoais, de estudos de caso, que mostram que a mudança comportamental também pode ser promovida por este tipo de experiências. Finalmente, há de facto todo o interesse em também trazer estas terapias intervenções para a população pediátrica também. Aliás, é interessante vermos que a utilização tradicional, digamos indígena, de muitas destas substâncias, muitas vezes inclui a família inteira, inclui crianças e adolescentes
sem grande preocupação, não há ali grandes preocupações ou grandes problemas de saúde envolvidos, ao contrário do que podia-se pensar, drogas em crianças, meu Deus, o que é que vamos fazer? Não é o caso. Aliás, eu digo mais até, que as agências para os medicamentos europeia e americana estão a forçar, estão a obrigar os nossos colegas que estão a fazer investigação com adultos e substâncias deste género a estenderem a sua investigação também a adolescentes e a crianças, porque isso é necessário também, porque as crianças também sofrem das mesmas perturbações, nomeadamente, por exemplo, o déficit de atenção, o déficit de atenção compulsivo, ou déficit de quê? Hiperatividade e atenção, exatamente, é isso mesmo. E também a população desportiva, porque, por um lado, a população desportiva também sofre de saúde mental, e, portanto, se ele sofre de saúde mental e é um potencial ajudante, a população desportiva sofre de problemas de dor crónica ou de dor aguda, que, por exemplo, algumas das substâncias que estamos a falar, ou substâncias próximas, têm também uma grande capacidade de ajudar a gerir. Outra área que está a ser muito explorada na área do desporto é a área dos traumatismos e como é que se chama? Do traumatismo do cérebro e das concussões do cérebro, portanto, dos choques traumáticos do cérebro e das sequelas que trazem, sequelas que parecem ser muito responsivas, ser muito respondedoras a algumas destas terapias e intervenções. E há médicos de medicina desportiva que estão a olhar precisamente para este assunto, até que ponto é que podemos colmatar algumas dos problemas cognitivos que muitas vezes advêm isto é um nome próprio, Brain Traumatic Injury, sempre Traumatic Brain Injury, TBI. E é também uma área que está precisamente a ser estudada agora e que, por exemplo, a desportos como o futebol americano ou como o rugby, até entre mais novos, pode ter uma aplicação muito grande. Se vão ser substâncias que vão ajudar na promoção da performance e no aumento da performance em si, é uma questão em aberto, não sabemos ainda. Pode melhorar alguns processos de treino, processos até de concentração, processos cognitivos associados ao treino e à melhoria das capacidades de perícia, de coordenação, de foco no treino, ou de envolvimento da tarefa, de concentração no treino, coisas deste género, quem sabe se podem vir a ser úteis também. E para terminar, a Susana agradece por nos ter trazido uma visão muito rica e que reflete a interdisciplinaridade que caracteriza a sua vida e pergunta como motivar os alunos para a importância de ser polivalente e ter interesses diversos. Uma ótima pergunta também. Um dos dilemas maiores que eu tenho tido ao longo da minha carreira é este equilíbrio entre profundidade, especialidade numa determinada área e diversidade nos interesses e também nos conhecimentos, não é? Um conhecimento mais paralelo, mais disperso e mais multifacetado nesse sentido. Eu acho que é também, por exemplo, e é trazendo questões, trazendo perguntas que às vezes vêm de outras áreas e pessoas de outras áreas fazem perguntas diferentes que nos estimulam a pensar de forma diferente. Isso é muito, muito importante. Nós aqui na faculdade não temos sido um bom exemplo de interdisciplinaridade, no sentido de englobarmos num mesmo projeto valências e áreas de conhecimento muito diferentes, mas o CIPER tem esse objetivo e também, eu acho que estes seminários e estas discussões também têm esse objetivo, mas uma das maneiras é esta mesmo, é trazer provocações que nos são feitas por pessoas de outras áreas, que fazem perguntas muito inteligentes e muito sabedoras, mas que têm um outro enquadramento, têm uma outra mundivisão, uma outra, digamos, as questões que orientam essas questões, digamos, os temas e os frameworks, os enquadramentos teóricos que sustentam essas questões são diferentes daqueles que nós estamos habituados. Isso leva-nos para sítios novos, diferentes, às vezes desafiantes e difíceis e que nos fazem sentir pequeninos, ou sentir ignorantes, ou sentir que não sabemos dar respostas, mas depois as respostas que surgem, o que daí advém normalmente é de facto rebelde também, no sentido de ser inovador e, como se diz hoje, disruptor. Sim, ainda a falar nessa rebeldia, a Catarina dá os parabéns pela conversa e pergunta quais são as rebeldias que, na opinião do professor, poderão fazer a diferença para alterar o paradigma profissional da ciência em Portugal. Olha, há bocado falámos de ser bom comunicador já é uma forma de ser diferente, porque e de acreditar na ciência e mostrar que acreditamos na ciência através de uma comunicação mais despida de algumas das preocupações que o cientista muitas vezes tem, que é a procura do rigor, da verdade, da verdade absoluta. Às vezes nós não conseguimos dizer o sim, mas, ou não conseguimos deixar de dizer o sim, mas, para quem está a ouvir é muito difícil. E, portanto, ser um bom comunicador de ciência, nós temos alguns bons em Portugal, estou a lembrar do professor Severino Simões, que é um ótimo comunicador de ciência, e há muitos outros, pessoas que conseguem comunicar muito facilmente coisas difíceis, coisas complexas.
Isso é uma dificuldade e exige também um treino próprio. Eu diria que manter o contraditório aceso, manter a confiança em si mesmo para ser diferente e para fazer perguntas que podem parecer simples ou chatas, ou demasiado simples, ou demasiado chatas, ou demasiado difíceis, ou demasiado, assim, provocadoras, lá está. Portugal tem muito, acho que em Portugal sofremos um pouco de conformismo a mais, somos pouco rebeldes em Portugal em geral, acho que o país isso tem vantagens, mas também tem dificuldades, e portanto ousarmos ser diferentes, ousarmos fazer perguntas diferentes, ir por caminhos novos, às vezes temos que ter as costas largas para podermos vir a ser empurrados, temos umas cargas de ombro, assim, à esquerda ou à direita, quando estamos a ir por caminhos diferentes, porque a pressão para ser conformista, a pressão para o conformismo está sempre presente nas instituições em Portugal, nos grupos de discussão em Portugal, o conformismo face ao chefe, digamos, a querer agradar ao saber feito, aos exemplos que nos habituámos a ver, mas que às tantas começamos a perceber que se calhar não são assim tão perfeitos e que há outros exemplos e há outras formas de fazer as coisas. E, portanto, ser rebelde em si, nós todos sabemos o que isso significa ser diferente, ser ousado, mas atenção, que é não o fazer de uma forma gratuita. E ser ousado com rigor, ser ousado fazendo o trabalho de casa, ser ousado e levando, digamos, os argumentos na manga, porque também acontece às vezes em Portugal que nós sofremos de alguma ligeireza e ousamos ser diferentes só porque sim, ou fazer perguntas, por exemplo, até na área do exercício físico e do fitness, às vezes sofre um pouco disso, das pessoas quererem ser diferentes só pela diferença. E não se munem da informação, do conhecimento, dizemos não têm as bases cobertas, como se diz em inglês, e querem ser rebeldes pela rebeldia em si. Isso é oco e acaba por ser um tiro no pé. E as pessoas acabam por perceber, até na política temos alguns exemplos destas ousadias, assim, só para ser diferente, só para dar nas vistas, e só para ser... O chamado populismo também se aplica à ciência, ao progresso na aprendizagem na ciência, e não ajuda. Não vale a pena querer ser popular ou populista, para fazer o trabalho de casa, mas depois, na altura, dar o toque de asa necessário para podermos não ficar pelo que já se sabe, não ficar pelo... Explorar novos caminhos. Exatamente. E é assim que a ciência avança, não há outra hipótese. E é curioso porque há exemplos até um exemplo mais curioso, só para terminar, voltando um pouquinho aos psicodélicos, temos um prémio Nobel da Física que descobriu uma técnica importantíssima que hoje em dia está a ser usada até para os testes de Covid, o PCR, e ele próprio afirmou que aquilo que fez a diferença para ele conseguir ser ousado o suficiente para pensar numa técnica diferente, pensar de uma forma diferente, foi uma experiência destas porque lhe abriu a mente de uma maneira que até lá não tinha conhecido. Mas ele já foi ousado por experimento, por se permitir correr o risco de perder a cabeça eventualmente, o que nunca acontece de facto. Mas, e nesse sentido não é que isto seja um exemplo a seguir, necessariamente, mas pensar diferente muitas vezes dá origem a prémios Nobel e provavelmente não vai ser nenhum aqui da faculdade, quem sabe, mas também não precisamos de aspirar a tanto. Sim. Muito bem, foi uma ótima conversa, acho que ainda ficou muita coisa para explorar, quem sabe no futuro faremos uma nova edição. Espero que tenham gostado e que tenham ficado entusiasmados e que possamos encorajar a que desenvolvam mais trabalho científico e também a aspirar a essa capacidade de comunicação que desde já digo que o professor é um ótimo exemplo, um excelente exemplo para nós também, uma inspiração. Muito obrigado, professor. De nada. Um bom investigador também deve saber quando está enganado. Eu estava aqui a pensar que acho que foi para mim aula da Química, não foi da Física. Quero mal isso. Estou na dúvida, mas acho que foi Química. Mas pronto, o investigador também tem que saber reconhecer quando a sua ignorância e não chegou ao conhecimento mais avançado. Faz parte do método científico, não é? Autocorreção. Exatamente. Estar aberto a novas hipóteses. Mas eu que agradeço a ambos e vocês tiveram que se preparar também para este trabalho. É uma função nova também, daqui de jornalistas de ciência, mas acho que saíram muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada e obrigada a todos que estiveram connosco. Boa semana. Aí